Boas-vindas ao Te Encontro na Cozinha, um podcast onde semanalmente eu recebo vários convidados especiais que trazem um pouco da sua trajetória de vida, dicas de saúde e bem-estar e muitas informações relevantes pra gente. Meu nome é Amanda Schiller, eu sou nutricionista e hoje eu recebo aqui comigo a Keila Samistraro. Eu vou ler o currículo dela aqui para vocês terem uma ideia de tantas referências que a gente vai ter aqui hoje para discutir. A Keila ela é especialista em dor orofacial e disfunção de ATM, ortopedia e ortodontia facial dos maxilares, é mestre em biotecnologia, certificação em Lifestyle Medicine em Harvard Medical School. Em 2020 foi a primeira dentista certificada em medicina do estilo de vida na América Latina. Em 2021 foi coordenadora e fundadora do Núcleo de Profissionais da Saúde da SEAV. Em 2021 a 2023 foi diretora estadual do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Em 2024 foi vice-diretora e em 2025 conselheira fiscal do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Além disso, ela atende no seu consultório aqui em Videira, Joaçaba e Caçador, é professora universitária e a mãe do Antônio. Seja bem-vinda, Keila, ao nosso bate-papo aqui na minha cozinha. Obrigada, Amanda. Parabéns pela iniciativa. Parabéns pela tua inovação, pela tua ousadia e por trazer um espaço tão gostoso, tão aconchegante, porque a cozinha é o coração da casa, né? Então, estou me sentindo muito bem acolhida na cozinha e aqui para conversar com você, para acompanhar as tuas dúvidas, porque o teu público e as informações que você leva são muito relevantes. Então, isso me deixou muito feliz em ser lembrada por ti. Que bom! Isso principalmente porque a gente vai falar sobre a medicina do estilo de vida e eu falo muito de estilo de vida, né? A gente visualiza que a maioria das pessoas vão ter resultados em saúde quando elas mudam o que elas fazem diariamente. E é justamente sobre isso que eu quero começar a nossa conversa. Meu primeiro contato com essa ideia da medicina do estilo de vida veio a partir das blusones, né? Então ali se falava muito sobre hábitos de longevidade, o que faziam as pessoas viverem mais e melhor. E aí, trazendo para esse conceito, queria que você trouxesse realmente o que é a medicina do estilo de vida, quais são os principais conceitos e princípios. Então, a medicina do estilo de vida foi realmente pontuada e certificada em 2014 nos Estados Unidos. E a base de estudo, sim, foram as Blue Zones. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, ela vem no pós-projeto Genoma, onde a gente esperava um resultado muito grande dos genes. E esse resultado nos mostrou que pessoas com doenças tinham os genes e pessoas que não manifestavam a doença também tinham esses genes. Então a dúvida foi, o que faz, o que estimula, por que esse gene se manifestou num grupo de pessoas e não nos outros? E essa busca de longevidade, nós vamos voltando para os nossos ancestrais, sempre foi um desejo nosso. E aí a gente agora, sim, temos um aumento da expectativa de vida, mas não é suficiente. Assim, o que eu vou fazer? Como eu vou envelhecer? Então, as Blue Zones foram usadas como material de pesquisa por ser as regiões do mundo onde nós temos as pessoas mais longevas e com autonomia. Então, os pesquisadores foram buscar o que tinham em comum, porque elas não são vizinhas do planeta, uma não está pertinho da outra, elas não são em lugares muito desenvolvidos, elas são bem heterogêneas. Mas o que teria em comum? E o que a gente poderia replicar e achar uma base científica, desenvolver pesquisas, porque esse é um ponto que a medicina do estilo de vida frisa muito. Tudo tem que ser embasado cientificamente para a gente poder replicar. E aí, sim, veio uma grande revolução, porque nós encontramos os 6 pilares que eles tinham em comum. E dali as pesquisas se aprofundaram e agora a gente tem ferramentas para ajudar o paciente a desenvolver melhor esses pilares, que são eles, uma alimentação, então, a sua alimentação, a sua exercício físico, atividade física, o teu sono, as substâncias tóxicas que você tem controle, que você não tem controle, que você tem contato, as nossas conexões, né? E também o manejo do estresse. Então, o que eu vou fazer nesses 6 pilares para cada pessoa, para cada rotina, para cada propósito e momento de vida? Porque a medicina do estilo de vida, ela se aplica à criança, a adulto, a pessoa que já está na fase mais idosa, ela não tem um limite de idade. Pessoas com doenças, com tratamentos, por exemplo, vão poder se desenvolver melhor e terem resultados melhores se cuidarem do seu estilo de vida.
Hoje nós temos referências que comprovam que mulheres em tratamento para câncer de mama, se acompanhado com musculação e alguns pilares da MEV, elas conseguem ter uma resposta diferente e melhor. Então, é um momento que nós estamos, que eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento. Porque a gente sabe que tudo que nos trouxe até aqui foi fundamental e foi o que nos fez convivermos mais tempo e vivermos melhor. E olhar para o futuro, o que nós queremos do futuro. E aí, todo profissional de saúde vai ter que se questionar. Porque o paciente já sabe e já quer também algo mais. E aqui nós chegamos. Então, precisamos reavaliar os nossos conceitos, as nossas avaliações e as nossas abordagens. E é para isso que estamos aqui. Perfeito. Puxando esse gancho até, inclusive, dentro da odontologia, né? O que te brilhou o olho, assim, para buscar esse tratamento mais completo, essa visão ampla do paciente? Porque, no primeiro momento, a gente pensa em medicina, os médicos, né? Isso. E a gente vê hoje vários profissionais dessas áreas afins olhando de uma maneira mais integral para o paciente, porque realmente precisam justificar muitas questões que acontecem na vida dele e que, às vezes, só o tratamento ali específico, saúde e doença, né? Uma cura, tem uma doença, tem uma cura. Isso. Mas tem que olhar ao redor disso, né? Então, na tua busca pessoal, o que te brilhou o olho para a medicina do estilo de vida? Então, eu sempre fui muito da prevenção durante a faculdade e eu sempre trabalhei com casos complexos. Então, durante a minha formação, eu trabalhei com pacientes que tinham deficiência auditiva, trabalhei com pacientes oncológicos, e era sempre assim, mas o que eu posso fazer mais? Então, eu sempre tive isso e tinha isso comigo. Até que uma colega foi no primeiro congresso de medicina do estilo de vida aqui no Brasil e me telefonou, isso é para você. Eu encontrei aquilo que você fala. Eu disse, mas do que seria, né? E quando eu realmente sentei para olhar, fazia todo sentido. Porque do que eu já trazia da odontologia. Sem mastigar, você não desenvolve base óssea. E hoje a gente vê muitas crianças que crescem sem ter uma boa mastigação. Porque, é claro, a vida da gente está corrida, você tem um industrializado, ela acaba abrindo o pacotinho e comendo, né? A mãe está ali e fornece isso para a criança. Isso muda o padrão respiratório, que algumas crianças têm alergia, e mudam as arcadas. Então, a gente percebe ali, quando você viu, na ortodontia e na ortopedia, eu não tenho espaço para os dentes. E muitas vezes isso começou lá na amamentação. E a amamentação eu estudei, foi a minha minha dissertação de conclusão da ortodontia. Foi a importância da amamentação para desenvolvimento do rosto. Qual seria o papel? E aí você diz, nossa, aí precisa da amamentação, precisa da mastigação. Na outra ponta, o idoso, quando perde seus dentes, ele não consegue mais ter uma eficiência mastigatória como ele tinha com os dentes. Nós temos as próteses que chegam próximas hoje, mas não é a mesma coisa. E aí, alguns estudos comprovaram essa diminuição dessa eficiência e esse paciente fica com o palato, o céu da boca, muitas vezes com aquela capinha da prótese. E não tem mais a terminação nervosa para entender o que é aquele alimento. Acaba fazendo reforço de sal e açúcar num momento onde já tem, às vezes, diabetes, às vezes uma pressão arterial descontrolada e a medicina pede para remover. Aí você olha de novo e diz, o que eu podia fazer para ajudar esse paciente? Ele precisa se alimentar. Então, foi muito do fisiológico e foi muito das cadeiras iniciais da odontologia. Então, assim, aquela formação, desenvolvimento, embriogênese, o que eu faço, e aí a gente tem um contato, né, na fisiologia do que tem que fazer. Em que momento se perde essa fisiologia? Exatamente como você falou, nós somos treinados a procurar a doença para incluir o tratamento. E isso não é uma crítica, a gente precisou muito disso para chegar onde nós chegamos. Então, todo mundo da área da saúde é assim. Você tem uma cárie, eu sei fazer restauração. Você tem uma pulpite, eu sei fazer tratamento de canal. Então, você tem que me dar um problema que eu sei resolver. Na medicina, eu chego com os meus exames e você diz, nossa, tá tudo bem, volta ano que vem. Volto no outro ano, tá tudo bem, volta ano que vem. Mas quando que eu vou fazer alguma coisa? Quando você adoecer. Mas eu não quero adoecer, eu não quero ter a cárie, eu não quero ficar doente. O que eu faço? Não, eu não sei. Aprendi a tratar doenças. E nós precisamos desses profissionais, porque afinal de contas, quando você tem uma doença, você quer que alguém te trate. Com certeza. Mas hoje a gente já tem pessoas que escolhem um tratamento ou um comportamento que não quer adoecer ou adoecer menos, ou quando adoecer, a forma que eu vou
poder ter uma outra opção. Na medicina do estilo de vida, o tratamento é baseado no paciente, ele é a peça central. A educação é um dos principais fatores. E aí ele vai escolher. Então não tem mais aquela hierarquia. Eu vou tratar desse jeito a senhora, eu vou impor. Não, nós vamos conversar e vamos ver o que será possível. Por isso os pacientes ficam conosco e muitas vezes são encaminhados para as especialidades. Nós fazemos aquele integral, aquele geral, e ele começa se conhecendo, e porque nós queremos o quê? Autonomia. Então ele vai se conhecer, vai escolher o seu tratamento e também a maneira com que ele vai ter sua rotina, porque no consultório nós temos 1 hora, 2 a cada mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses, dependendo desse retorno. Mas e depois? As outras 24 horas do dia, os outros 300 dias do ano, como serão? Perfeito. E dentro da tua prática de vida, saindo um pouco da profissão, teve algum chamado também para ter esse cuidado integral? Você aplica os conceitos da MEV na tua rotina? E aqui eu já digo que sim, porque antes da gente começar aqui a pensar como que a gente ia conversar, você me respondeu os áudios caminhando no sol para pegar uma vitamina D e fazer a tua atividade física diária. Eu achei isso maravilhoso. Então, na MEV, quando a gente começa, que a gente faz uma certificação internacional, a proposta é que você seja o paciente 01. Então, você precisa colocar todos os pilares na sua rotina, até para você poder indicar o paciente. E as dificuldades que ele vai encontrar, você já encontrou. Quando eu fui implementar, eu descobri que eu era muito MEV, que eu já tinha. Então, eu fui criada numa cidade pequena, num lugar aberto, eu cresci assim. Eu fazia dança, eu fazia esporte na escola, eu sempre fui muito ativa. Então, eu brincava de casinha, eu brincava de comidinha, sabe? Aqui na nossa cidade, a Praça da Igreja sempre foi um lugar muito bonito, eu morava próximo, então era onde eu corria, onde eu tinha os meus amigos. Eu sempre fui uma criança que trazia 5, 6 amigos para o almoço e não tinha contado para a mãe, ou que tinha confirmado que ia no aniversário de uma amiga, já ela tinha convidado para outro. Então, eu sempre tive isso em mim e eu não sabia que era MEV. Quando eu fui estudar, eu percebi que muitos dos meus resultados tinham acontecido porque eu tinha esse comportamento, porque eu tive essa liberdade. E um estalo estudando a MEV foi quando a gente chegar mais para frente, talvez falando dos pilares, eu descobri que eu não tinha um hobby. E aí, na aula sobre o hobby, eu fiquei assim, não, eu tenho hobby, eu vou na academia. Não, academia é atividade física. Mas e qual é o hobby? Eu leio. Não, leitura é estudo. Sim, e eu gosto de estudar. Então, estudar para mim nunca foi difícil. Eu gosto de sentar, de estudar e de conversar. Isso que eu estou fazendo contigo, assim, é aquilo que carrega a minha bateria. Eu gosto de ensinar, porque daí conversa. Aí, nessas conversas, nisso eu percebi que era essa dificuldade. E a gente não foi ensinado a crescer, a ter um manual de instrução para a vida adulta. Na infância, os nossos pais nos cuidam, nos levam. Agora, na vida adulta, a gente fica assim, tá, então eu vou trabalhar, eu vou me casar, eu tenho família, e mais o quê? Né? E aí, essas lacunas, é você buscando sempre servir a tudo aquilo que você pode, através das suas virtudes, através dos seus potenciais, se desenvolver, e a MEV nos ajuda. Então, eu tenho hoje na minha lista de atividades, reunião com a Amanda, passar os conceitos, não conseguir ir para a academia. Isso não quer dizer que eu não vá fazer uma atividade física, eu não fiz o exercício. Aqui no inverno, estou sem sol, nossa, hoje eu precisava pegar um sol. Tudo bem, Amanda, me perdoe, vou mandar áudios porque eu preciso caminhar no sol e enquanto eu faço o movimento eu consigo pensar melhor e te responder. Mas não deixar de fazer, não ter como uma obrigação ou como um peso aquilo que também melhora a minha vida. Porque se eu tenho energia, todos que estão próximos a mim também terão. Nos estudos mostram médicos dos Estados Unidos que cuidam da sua alimentação e que não possuem sobrepeso falam melhor com os seus pacientes sobre a comida e sobre a gordura que pode atrapalhar o seu tratamento. Médicos não fumantes questionam o tabagismo e têm um maior sucesso na parada do cigarro no tratamento dos seus pacientes. Ou seja, a gente é modelo, a gente é junto. Então, agora no frio, muita gente me diz, parei a academia, não consigo. Eu falei, eu entendo, tá muito gelado, também sei. Vamos caminhar no sol?
né? Vamos caminhar com uma amiga, vamos nos motivar. Então, são ferramentas pequenas. É claro que para consultório nós temos outras ferramentas, para empresa outras, para o sistema de saúde são outras, mas é muito amplo, não é uma só. E aí você precisa conhecer e ter a personalidade do seu paciente. Entrar numa conexão com ele, então você se conecta com o seu paciente para entender a sua realidade e aí propor um plano de tratamento. Realmente, a gente que vem de cidade pequena já traz isso muito de base, né? É mais recente que talvez as mídias sociais, o fato de a gente estar mais digital talvez tenha diminuído um pouco esse contato maior com pessoas ou até mesmo atividade física. O que a gente percebe nos últimos anos também é essa questão de produtividade, né? De trabalho acima de tudo, e aí a gente vai deixando outras coisas de lado, mas a gente percebe agora um resgate cada vez maior justamente para esse autocuidado, porque senão as outras coisas também não funcionam. Então a gente está tendo que dar um olhar maior para isso. Entendemos esse privilégio, talvez, do morar em cidade pequena, do poder ir almoçar em casa, diferente, talvez, alguém que esteja lá numa São Paulo, que é outra forma de vida. Mas o que eu acho muito bacana dessa área é a individualização, realmente. É a gente olhar para o paciente e ver o que cabe na vida dele. Porque talvez ele não consiga ir para uma academia, mas ele pode ir para o trabalho a pé. Ou ele pode subir uma escada ao invés de subir um elevador. Isso, perfeitamente. Então, é realmente fazer isso caber na vida da pessoa. Eu trago isso dentro do conceito da nutrição também, porque antigamente tinha aquela ideia padronizada, dava uma dieta pronta, siga isso aqui e deu. Quantas mil calorias você vai comer? Exato. Até hoje a gente sabe que dieta nenhuma deu certo por conta disso, porque não estava individualizada para a pessoa, o que cabia na realidade dela. Então, essa individualização é um ponto bem interessante. E acaba que a pessoa, ela te traz a informação, porque ela vai se observar. Claro. Numa anamnese, ele já conta. Se você tiver com uma escutativa, você entende que ele já te trouxe muitas respostas. Sim. E é essa mudança do modelo mental dele. Então, nós vamos promover esse estalo, né? Olha, posso fazer isso diferente, posso viver assim? E aí sim ter mais vida nos seus anos, né? Que hoje, perfeito. Às vezes você encontra pessoas muito bem sucedidas que fizeram toda a sua cartilha, trabalhou, conseguiu criar seus filhos, criou um patrimônio, mas eu quero viver, eu quero ter mais disposição. Né? Então, até as necessidades são outras. Já puxando aqui para a longevidade, que é um dos temas que a gente discute bastante hoje também, que realmente a expectativa de vida ela tem aumentado. Eu até trouxe alguns dados aqui, né? A expectativa no Brasil é de 79,7 anos para mulheres e 73,1 para homens hoje, mas as projeções elas são de 81 anos em 2050 e 83,9 em 2070. Então, a gente está vivendo cada vez mais. Até a gente discutiu que aqui em Santa Catarina até já existe essa longevidade um pouquinho maior, né? Mas é justamente isso, mudar esse padrão de vida do idoso, que antigamente, até nas placas de trânsito, né? Era sinalizado lá com o senhorzinho de bengala. E hoje em dia, não. As pessoas querem viver com mais intensidade até esses anos aí finais da vida, mas que sejam realmente os melhores. E dentro desse conceito de longevidade, qual você acha que são os desafios assim que a gente vai enfrentar, principalmente pensando em saúde pública? Porque se trabalha muito isso dentro do particular, a gente sabe que existe uma facilidade de dar uma atenção um pouco maior, mas como que a gente poderia talvez trazer isso para um acesso aumentado realmente das pessoas? Eu acho que você ter a consciência, a certeza de que o que pode acontecer de melhor para você é envelhecer. E a partir dali um planejamento. Mas um planejamento feliz, um planejamento saudável. Você sabe que eu tive uma paciente que me disse, mas eu não queria viver tanto. Eu nunca tinha recebido essa resposta. Eu me deparei, eu olhei para ela e falei, mas você pode querer? Porque você sempre, não, eu quero viver mais, eu quero fazer mais. Eu não quero viver tanto. Aí você pode escolher? Depois desse atendimento, como eu fui montar o plano de tratamento dela, eu pensei assim, a gente não escolhe. Então, você tem um tempo de vida, que pode ser que seja 80, 90, e você não está dizendo quantos anos. O que você pode escolher é a maneira que você vai viver.
Na saúde pública, hoje nós temos um gargalo, porque as doenças crônicas não transmissíveis, elas apertam e sufocam todo o nosso sistema, todo o SUS, entre medicamentos, entre atendimentos e até mesmo a sobrecarga nos hospitais. Então, eu acho que esse é um conceito que o SUS precisa implementar. Nós temos alguns prêmios já que ele está distribuindo para as cidades que já conseguiram desenvolver. Joaçaba aqui foi uma cidade que foi premiada trabalhando com obesidade e medicina do estilo de vida. E eu acho que o principal para essa parte do sistema público é trabalhar em equipe. Não é um profissional que vai conseguir. Porque ele precisa trabalhar com educação, ele precisa trabalhar na rotina, como você disse. É diferente uma pessoa que mora em São Paulo, uma pessoa que mora em Videira. É diferente uma pessoa que recebe uma cesta básica de uma pessoa que vai ao supermercado. Mas todas têm condições, sim, de ter uma medicina do estilo de vida. Então, é nessa personalização que a gente trabalha e é ali que a gente vai demonstrar esses resultados. O CBMEV, esse ano, se propôs a trabalhar a equidade no SUS e levar esse projeto para o mundo. Então, nós estamos trabalhando com, agora, nesse mês, cada profissional do Brasil todo contando o que tem no seu estado, o que pode fazer para a gente conseguir replicar. Então, entra desde arte no hospital, arte para pacientes que em fase terminal, como que eles vão poder se desenvolver. E eu acho que a gente tem que lembrar de um fator que a morte é uma certeza. E também falar sobre ela. Quando a gente tira essa possibilidade da vida, parece que tudo fica um pouco mais fácil, que você tem uma possibilidade dela não acontecer. Mas nós não temos essa possibilidade. Então, quando a gente fala das certezas e a pessoa tem essa consciência, nós conseguimos ter algumas atitudes que vão realmente implementar essa mudança. Aqui na América Central, a Bluezone daqui, foi percebido que os avós têm o mesmo valor de pressão arterial que os netos. E eles são responsáveis pelo cuidado. E, claro, brincam, correm, estão o tempo todo junto com essas crianças e, assim, eles têm uma atividade muito maior. Então, se diz, olha, a pessoa consegue passar valores, ter aquela doçura da avó, né, na sua criação, e o idoso consegue ter esse desenvolvimento dos seus movimentos, melhorando os seus índices de pressão arterial. É claro que o Brasil é um país continental. E aí, para nós aqui é muito bom, porque a troca de experiências dentro do Brasil já nos promove um aprendizado. Então, por exemplo, quando a gente fala das realidades do sul, do nosso frio, das estações bem marcadas, é muito diferente de Fortaleza. Então, o que nós vamos fazer? E é isso, sim, o SUS precisa, e o SUS manifesta a vontade de participar dessas pesquisas e de toda essa abordagem. Então, hoje a gente já encontra centros de referência com essas equipes multitransdisciplinares que participam da formulação do plano de tratamento e, claro, passando até para a expansão. Mas nosso país é muito grande e eu acho que a parte mais difícil é centrar, como é centrado no paciente, o paciente tem que querer. Sim. É o paciente que tem que perceber o valor que aquilo vai ser proporcionado na sua vida. Que eu atendo pacientes de todas as faixas etárias e econômicas. Eu não tive insucesso em nenhum dos tratamentos. A diferença foi o que eu propus para cada um. É claro que se você, na medicina do estilo de vida, uma coisa que deve ficar clara é que nós não preconizamos a prescrição de suplementos. Então, nós temos algumas alternativas. A gente vai tentar fazer a comida mais fresca, nós vamos tentar fomentar o que você tem de feira, o que se você vai poder ter uma horta, o que você vai poder escolher, a variabilidade dos alimentos, o sono. Nessa alta performance que você falou, hoje em dia a gente percebe quase uma glamorização da pessoa que não precisa dormir. Porque eu durmo só 2 horas, eu durmo apenas 3 horas, virei à noite estudando. A gente tem isso, mas isso é um custo para o nosso corpo muito grande. O corpo consegue? É claro que consegue, ele é maravilhoso. Porém, vai ter um custo. Então, a gente precisa voltar a valores de dormir. Quanto tempo você fica na frente da tela? É um problema? Mas quanto tempo você fica com a luz acesa? Então, você consegue ter uma conexão, você consegue se ligar à sua família, ter uma religião,
você tem um transcendente, tudo isso nós temos e temos catalogado que melhoram as respostas aos tratamentos e as condições de não adoecer. Então, o que eu gostaria que todos os profissionais do SUS tivessem é este treinamento, essa base, essa vontade de modificar a vida dos seus pacientes e um tempo de consulta, claro, porque eu sei, é muita gente, é uma forma, então passa, acho que por essa educação. Mas nós temos várias propostas para a saúde pública também. Esse é o caminho, a gente se voltar ao básico e só pela individualização realmente que a gente vai conseguir ter mais sucesso nessa ideia do estilo de vida, porque realmente estudando individualmente, né? A gente vai trazer várias ideias, até agora a gente vai pular para essa parte do assunto, que é trazer várias ideias do como aplicar cada um desses princípios da medicina do estilo de vida, mas claro que são ideias amplas. Então, quando a gente se observa, e aqui acho que é um ponto que é legal, a gente anda muito desconexo, né, de si mesmos. E a gente comentava antes aqui sobre até a questão da pandemia, como isso mudou muito os nossos hábitos, mudou o hábito de sair de casa, o que a gente come, do pedir comida, muitas coisas vieram a partir disso, e a gente vem sentindo reflexos variados ainda, né, mesmo já tendo passado um tempo considerável. Então, esse resgate do básico, e vamos trazer algumas dicas nesse sentido, mas realmente a pessoa pode se observar mais, né? Ela perceber os sintomas, os sinais, que tipo de dor eu tenho, o que está fazendo. Na maioria das vezes a gente já tem essas respostas. Por exemplo, a questão do sono, né? Às vezes eu pergunto para o paciente também, quantas horas por noite tem dormido? Só 6. E como é que você está no dia seguinte? Meio mal, né? Tá ali a resposta, né? A gente precisa trabalhar dentro disso, dentro das possibilidades individuais, mas a maioria das respostas, se a gente se perguntar direitinho, elas estão ali, né? Então, dentro disso, Keila, a gente vai trazer aqui, dentro dos principais pilares, ideias, né? Conselhos práticos para quem está nos assistindo. Primeiro ponto, alimentação saudável. Apesar de eu ser nutricionista, eu quero que você também me traga ideias. E eu vou dizer, você sabe que uma vez uma nutricionista me indagou assim, você vai prescrever um cardápio para o paciente? Eu falei, não, eu não tenho capacidade para isso. Mas quando um paciente chega e eu pergunto para ele, um adolescente que vai pôr o aparelho, fazer o seu diário alimentar, e eu consigo perceber que tem refrigerante todo dia, eu não preciso ser nutricionista para dizer que ele não precisa tomar todo aquele refrigerante. Que aquele refrigerante tem alguns produtos que não fazem bem, a quantidade de açúcar, o quanto vai danificar o esmalte dental e que depois, quando eu removo aquele aparelho, tem manchas e ele não sabe de onde veio. Então, isso não é a nutricionista, esse é o profissional de saúde. Sim. Então, quando eu começo um tratamento, eu falo para ele, primeiro de tudo, eu peço o diário alimentar. Porque, Amanda, a falta da consciência é muito grande. Então, às vezes, alguém chega para mim e diz, não, eu não como açúcar. Sim. Aí eu pego, tem leite com Nescau. Eu falei, tem leite com Nescau. Não, mas o meu Nescau, não coloquei açúcar. Então, ele não sabe que no Nescau tem o açúcar. Então, medida prática. Vamos incluir 5 vegetais, 5 legumes para você comer. Aquele que você quiser. Pode ser no café da manhã, pode ser no almoço, pode ser na janta. Aquilo é café da manhã, sim, gente. Café da manhã é comida. Eu acordo com fome, eu abro a geladeira, aquilo que tiver eu vou comer. Como alguns dias eu vou pular o almoço, eu vou ter um almoço muito atrasado, eu já coloco os brócolis de manhã, então, bati minha meta já de manhã, saio bem feliz com o meu ovo e lá vamos nós. Então, nós vamos incluir, primeiro de tudo, nós vamos ver se você precisa de tudo que está embalado na tua vida, se você pode diminuir as embalagens e incluir 5 frutas e 5 verduras. Eu não quero que você remova nada, eu quero que você inclua 5 frutas, 5 verduras, 5 copos d'água. Pode ser? Então, beleza. Está muito grande? Então, vamos só para 5 frutas essa semana. Daqui 15 dias a gente coloca os legumes, daqui 15 dias nós vamos colocar o copo d'água. Pode ser? Ou vamos começar com a água? E uma coisa que é muito importante, um ponto que a gente tem que avaliar, é a capacidade de adesão do paciente, para não passar muitas tarefas e ele tá com aquela sensação assim, nossa, minha vida tá toda errada, agora eu vou ter que mudar tudo, isso eu não quero. Sua vida não está errada, você está vivendo. Isso é ótimo. O que a gente pode melhorar? Qual vai ser a cereja do bolo que nós vamos colocar nesse mês? Por 30 dias, então, nós vamos tentar incluir 5 frutas. Foi fácil? 5 verduras. Quais frutas você gosta?
Eu gosto de banana, eu como maçã todo dia, então tá, banana, maçã, o que mais? Laranja, posso colocar damasco? Você gosta? Muitos me dizem nunca comi. Nessa hora do consultório eu tenho pacotão. Come um comigo, tá vendo? Olha, muitos não vão conseguir comer porque não tem mastigação. Nessa hora eu já percebi, eu fiz o teste da mastigação, então não vai ser esse aqui, vai ser o kiwi que você gosta, então ele vai escolher. Na alimentação, 5 frutas, 5 verduras, 5 copos d'água a mais. Pode ser? Ótimo, escolhe um deles. Se não der os 3, escolhe um. Perfeito, uma coisa de cada vez, né? Não precisa abraçar o mundo inteiro. Não, e ninguém tá com a passagem que tem que terminar até dia 2 todas as nossas metas, né? Exatamente, perfeito. É agregar, realmente incluir. Eu sou muito adepta a essa sugestão também de incluir, não necessariamente excluir. E é isso que gera muito medo, muita restrição das pessoas ao seguir um plano alimentar ou a ir no nutricionista, principalmente. Esse medo do vou passar fome e não pode comer nada, né? Mas, na verdade, é muito mais sobre o que colocar do que o que tirar. Trazer as coisas para o seu momento certo. Trabalhar a mastigação, realmente, tomar água e aproveitar os alimentos regionais, já que a gente traz muito essa conexão, né? Essa fase é muito comum que as pessoas cheguem com presentes pra gente. Um colheu laranja, o outro colheu uma bergamota, trouxe um pinhão. Então, a gente trazer essa regionalização dos nossos alimentos também é um ponto-chave aqui. Um ponto que conecta com aquele dia, tá frio, tá quente, né? O cheirinho da bergamota, a história que a gente vai contar quando tiver 90 anos. Perfeito. Segundo ponto é a atividade física regular. E aqui, fugindo um pouco só do exercício. Todo mundo lembra da atividade física da academia, do ter que fazer corrida na rua, né? Sempre pensando numa atividade extrema, em algo que ele precisa ser muito rigoroso. Mas aqui acho que é legal a gente comentar também, né, Keila, que são as atividades do dia a dia. A nossa vida, antigamente, ela era a própria academia, né? Então, tudo era a pé, tinha que subir uma escada, não tinham todas as facilidades que a gente tem hoje. E a maioria das pessoas trabalha sentado por longas horas. Isso que nos colocou num fator sedentarismo muito grande. Hoje, trazer essa atividade física é justamente o que você comentou. Eu vou caminhar um pouco no sol, eu vou subir uma escada, eu vou fazer coisas que me movimentem. Esse movimento faz parte da medicina do estilo de vida, Isso. né? Eu vou te trazer 2 artigos aqui, 2 estudos. Teve um deles, ele trabalhou com camareiras de um hotel. Metade das camareiras sabiam, todas sabiam que estavam participando de um estudo. Metade recebeu a informação de que no momento que elas arrumavam a cama, que elas mexiam, elas estavam alongando os braços. Se ela fizesse alguma contração, se ela respirasse, os grupos musculares que ela trabalharia. E o outro grupo não recebeu essa informação. O grupo da informação também foi estabelecido com eles que eles não precisariam ir para a academia, porque nessa rotina eles teriam os benefícios da academia, eles sabiam disso. Passado 3 meses, foi medido de novo a massa magra e o percentual de gordura. Esse grupo que sabia e se dedicou a esse movimento do trabalho, ele teve uma redução melhor do que quando ele ia à academia. Então, a consciência do movimento, foi isso que você falou. Hoje, a gente está sentado, a gente até abre a persiana no controle remoto. Isso é ótimo, gente, não estou querendo dizer, eu adoro luxo, adoro conforto, né? Mas o que nós vamos compensar? Como é que nós vamos compensar? Então, um outro estudo que eu vou deixar aqui é um que mostrou que as pessoas vão à academia por 30 minutos ou 60 minutos no dia, passam as outras 23 horas e meia, sem elevar a circulação sanguínea e o batimento cardíaco. Então, é mais problemático do que quem não vai na academia, mas está o tempo todo fazendo algum movimento. Então, todo movimento importa, todo movimento melhora. Se você é profissional da saúde e trabalha sentado, vai receber o seu paciente na sala da recepção. Caminha, sabe? Deixa o celular longe para você olhar as mensagens. Estaciona o carro um pouquinho mais longe e dá aquela caminhada. Se você tem a oportunidade de subir a escada do prédio, claro, tem um elevador, é excelente quando está com mala, mas hoje eu não vou conseguir ir na academia, vou subir e descer a escada 3 vezes. Sobe e desce a escada, brinca com as crianças, senta no chão, trabalha esse alongamento, essa elasticidade, sentando no chão com as crianças. O que a gente, algumas vezes, é claro, está corrido, gente, tudo isso acontece comigo.
Tô corrida, não tô sentando para brincar com as crianças, elas estão em telas, elas estão jogando. Vamos pegar um quebra-cabeça, vamos sentar aqui, quem que encontra essa peça? Vamos brincar de pega-pega. Alguns pais, mães que eu tô fazendo o planejamento, que tempo vai ser na praça com as crianças? Com a bicicleta e você correndo atrás da criança. Você está ativa. E na atividade física, que é diferente do exercício, eu sempre sugiro assim, tem alguém que você queira conversar, que você quer convidar? Não precisamos sentar para tomar o café. Podemos caminhar no parque? Perfeito. Podemos conhecer uma escola de dança, saber se a gente quer fazer. Podemos formar um novo grupo de amigos, que, inclusive para o hobby, uma das eficiências do hobby é que você conheça pessoas diferentes, que não sejam familiares, nem do grupo de trabalho. Que você não fale de trabalho com eles ou de problemas. Então, tenta colocar na atividade física o encontro com aquela amiga. Daí nós vamos caminhar, nós vamos dar uma volta no bairro. Ai, mas tá frio, eu nem iria agora, mas a fulana tá me esperando, né? Ela mandou mensagem, tem que ir. Então, vai, e vai sem o telefone. Vai olhando o horizonte, ouvindo o que passa na rua, as pessoas que você vai cumprimentar, que você vai olhar no olho. Isso também vai te ajudar num reforço dopaminérgico que vai te deixar melhor. Então, procure olhar qual movimento você pode fazer. Você trabalha numa empresa, tem 45 minutos de horário de almoço, leva as crianças de manhã e vai pegar de tarde. Vamos almoçar em 30 e caminhar em 15 depois? Não estou dizendo para você correr. Vai caminhando, vai indo longe, dá uma volta no quarteirão e volta. Então, coloca um movimento. Aquilo que você faz, coloca num movimento. E sabe aquela pessoa mais idosa que a gente tem em casa, que às vezes diz assim, me traz o copo d'água, traz isso para mim. Você adora ela, mas você diz, vamos buscar então água nós duas? Faz um pequeno movimento, né? Claro, alongar de manhã, se você conseguir, dar um bom dia pro corpo, como eu digo, acorda ele devagar, vê o dia amanhecendo. Essa sensação do dia amanhecendo, essa luz que entra nos olhos também vai ajudar, e procura alongar. Durante o tempo de trabalho, abre os braços, respira, olha para cima. Você não precisa ir para academia. É uma atividade, eu não estou falando do exercício. Então, para iniciar, fique ativo. Leve o cachorro passear. Perfeito. Hoje a gente vê muitas pessoas falando do tempo, né? Do conseguir colocar as atividades no seu dia a dia por causa do tempo. Mas a gente pode criar essas oportunidades, se a gente quiser. Aí eu vou voltar um capítulo atrás, que foi exatamente o que você falou. A mudança, ela tem que vir de dentro. Porque é muito mais cômodo a gente perder os 15 minutinhos ali rodando a rede social e só vendo o que os outros estão fazendo e dizendo, eu deveria fazer também. Mas só vai... Como é que ela consegue? Como ela consegue, justamente. Como você dá conta? Não, eu não dou conta. Estou tentando. Fazendo, adotando, né? Então, como você comentou, vai incluir uma atividade dentro da outra, às vezes. Olha como elas se conectam, né? A gente está gerando conexões sociais ao mesmo tempo que está ali cuidando, por exemplo, do filho, né? Já dando essa atenção. Aí pode estar pegando sol, pode estar praticando hobby, fazendo uma atividade física. E brincando com o cachorro. Tá tudo se conectando, exatamente. Mas a gente precisa querer e entender que isso é chave para trazer melhorias de saúde. O que eu vejo também é que às vezes as pessoas acham que hoje em dia o pintar o livrinho, né? Tá muito em alta, o colorir, né? De novo. Parece que é uma modinha, que é uma brincadeira, que é coisa de criança. Mas são aqueles momentos que você desconectou do mundo e que você consegue centrar em uma atividade. E olhar o belo. Sim, né? Olhar de novo olhar a beleza do mundo. Olhar, fazer aquele contorno, aquele bonito, o tom do verde que fica diferente, do azul. Às vezes você lembra da infância, você lembra da sua avó. Nesse momento, telefona para alguém, né? Mas se permita voltar a fazer pequenas ações que você já fez no futuro ou que você desejava fazer no passado, que você já tenha feito no passado, ou que você desejava ter feito e não conseguiu. Quem sabe agora? Perfeito. É isso, né? Não adianta a gente cair no conformismo do não dá tempo, ou tá ruim assim, não tá muito legal e não fazer nada para mudar isso, né? E um dos fatores que a gente sempre planeja nos planos de tratamento é a recaída. Porque todo mundo terá a recaída. Com certeza. Então, quando você tiver uma recaída, o que você vai fazer? Aquela ação mesmo. Eu vou telefonar para essa amiga, eu vou chamar esse meu companheiro para me ajudar, mas
o recair faz parte do processo de aprender. Desistir, não. Então, vocês sabem, muitas vezes eu digo assim, olha, essa semana eu não consegui ir para academia. O meu exercício físico está deficiente. Eu sei que eu tenho que melhorar. Então, os outros pilares da medicina do estilo de vida estão segurando a minha saúde. Excelente. É claro que eu não abandonei o meu exercício físico, né? Não posso, minha musculatura precisa. Mas eu já fui muito mais ativa e tive exercícios muito mais pesados. Agora, no meu retorno, eu não vou voltar naquele ponto. Mas eu não abandonei tudo e eu não desisti. Então, a gente não desiste. Eu era para comer 5 frutas, hoje eu não comi. Tudo bem, amanhã você vai comer. Hoje você comeu 3, deu quase. Amanhã nós vamos começar. Então, a recaída existe, mas ela não é desistência. Perfeito, pode ser uma vírgula, não um ponto final, né? Excelente. O terceiro pilar é o sono de qualidade. Dicas práticas para melhorarmos o sono. Esse é um pilar que eu adoro. Eu adoro comer, também adoro dormir. Primeiro ponto, eu quero que você observe quanto de café você toma por dia. Algumas vezes você toma café porque você está cansado e aí você está querendo voltar a ter disposição. Isso quer dizer que você não dormiu tão bem. Mas o café não tem problema. Eu posso tomar café antes de dormir que eu durmo. Aí vem um outro ponto que eu vou falar para vocês. A gente se acostuma com o nosso corpo. Eu adoraria poder fazer test drive com o corpo. Eu ia pegar a Amanda daqui e eu ia colocar num outro corpo. Um corpo Ferrari, todo bem trabalhado, todo bem equilibrado. O que você sente? Nossa, esse aqui é melhor, o caminho melhor. Aqui não dói as costas. Aqui... então tá, agora volta pro corpo da Amanda. Pois é, então vamos trabalhar esse corpo para chegar naquele modelo. Não é possível. Tudo Seria bem, excelente. Né? Tudo bem, vamos voltar. Então, o que eu quero que você observe? A sua disposição. Você precisa do despertador para acordar? Mesmo com o despertador, você precisa daqueles 5, 10 minutos? Você não está disposto? Porque, gente, a gente não dorme o tempo inteiro. Quando o sono foi reparador, foi eficiente, você abre o olho e diz, chega, agora eu vou levantar. Então, para um sono reparador, para o sono bom, começa com o bom dia. Você vai acordar, você não vai olhar a rede social nem o telefone. Eu sei que é difícil, porque muita gente tem o despertador já no telefone. Sim. Então, você vai desligar seu despertador, você vai olhar para fora. Você vai deixar que a luz entre no seu olho e nessa luz ela vai começar a equilibrar os seus hormônios. Então, você acorda, olha para fora. Nesse seu acordar, você vai esperar um pouquinho para o teu de jejum. Deixa o teu corpo sentir, tenha uma paciência com ele ao despertar. Porque existe um outro mito, que a gente sabe, que a gente nasce sabendo dormir, mas a gente não nasce sabendo dormir, a gente aprende e a gente adapta. Então, vamos lá. Eu acordei bem, não estou começando a comer, eu fiz um movimento porque eu estou pensando na hora de dormir. Então, eu vou acordar melhor para dormir melhor. Durante o dia, experimente tomar um café somente até máximo 11 horas da manhã. Ou aquele depois do almoço, até vamos colocar às 2 da tarde, pode ser? Porque tem pessoas que vão sofrer influência da cafeína por 12 horas. Então, a cafeína, mesmo que você não perceba, ela tem um efeito que pode ir até meia-noite, 2 horas da manhã. Então, experimenta 7 dias o café e aí faz um café melhor. Um café melhor, que vai te dar saciedade. Sinta o cheiro do café, tome aquele café, moa o grão, faça aquele teu ritual. Então, passado disso, você vai percebendo que depois do meio-dia não tenha o contato com substâncias estimulantes. Chimarrão, Coca-Cola, café, não precisa mais estimular. Próximo das 18 horas, 19 horas, já está na hora de você começar a baixar as luzes da casa. Então, procure não ficar com todo aquele barulho, televisão, som, luz alta. Então, diminua aquela luz. Quem puder ter a luz amarela dentro de um abajur e começar uma luz de vela, um charme, já vai ajudando a deixar com que o corpo produza os hormônios do sono e assim você tem a sua melatonina natural vindo para te trazer esse sono melhor. Pertinho, 1 hora antes de dormir, um chazinho, um chá quente, relaxante. A Amanda vai ter excelentes chás para dizer para vocês, que ele vai ser, além da minha cidreira, da minha camomila, do meu mulungu, ela vai ter outros. Melissa. Então, prepare esse chá. Coloque meias. E, gente, no artigo da meia, quando eu fui estudar e mostrou que as pessoas dormiam melhor com a meia, que não é da vovó, falei, mas o que tem a ver a meia?
Aquecendo a extremidade, você permite que o sangue vá até mais longe. Então, principalmente no inverno, e na hora de dormir, a gente tem uma diminuição da temperatura corpórea. E às vezes isso vai deixar que algumas pessoas não durmam tão bem. Então, por isso que no verão vocês querem colocar aquele ar-condicionado bem gelado para conseguir dormir, que o calor não deixa. No inverno, tá tão gelado, meu pé não me deixava. Então, lembra, sempre aquece as extremidades. A meinha é fundamental, a cama quentinha é fundamental. Tem um artigo que eu fico pensando, quem pensa nessas possibilidades e admira a pessoa? Medir o peso da coberta. Eu tava pensando nisso. Que quem tem aquele peso maior, dorme melhor. Eu disse, mas gente, eu sempre gostei de bastante peso, de frio. Eu disse, mas não é eu gostei, é fisiológico. Uma das hipóteses relatadas no artigo é porque traga segurança, né? E quando a gente dormia nas cavernas, a gente ficava mais prestando atenção com alerta que poderia vir algum animal. Então, para dormir. E aí você vai percebendo como é o dormir. E olha, nessa ditadura da luz que a gente vive, o dormir tem que ser escuro. Escuro é escuro, porque não é só seu olho que percebe a luz, é a pele também. Então, quando você apagar todas as luzes do teu quarto e você colocar a mão na frente, você não pode visualizar os dedos. Faça o teste. Se você visualiza os seus dedos, não é o escuro suficiente. E dormir no escuro também traz muito mais benefícios, porque aí sim, os nossos hormônios, que são todos influenciados pela luz, vão conseguir ter essa melhora do momento de ser lançado no sangue, de chegar até o cérebro e de você ter um sono reparador. E como você vem há muito tempo não dormindo bem, nem percebendo, não se assuste se você dormir 15, 20 dias tentando mudar e ainda assim não perceber mudança. Tenha paciência com você. E deitou na cama, 30 minutos, não dormiu, levanta. Levanta, vai ler no papel, mas também que não seja um livro de terror, um livro que te acenda. Muita história. Isso, ou um assunto que te leva a pensar. Algo relaxante, 5 páginas. E aí volta para dormir na cama. Porque o nosso corpo tem que entender que quando deita, é para dormir. Não é para... Nos artigos dizem que a cama é para dormir ou sexo. Outra coisa não. Então, TV não é no quarto. Perfeito. Tablet não é na cama, resumo do dia seguinte não é na cama, mas Keila, minha cabeça está toda ativa, então pega um bloco de anotações e vai escrevendo. Quando você coloca ali, o teu cérebro diz, eu já registrei, amanhã eu não vou perder, que às vezes é esse movimento que você fica muito ativo. E é claro, toda a nossa solidariedade e colaboração aos profissionais que precisam trabalhar à noite, e para eles temos técnicas todas especiais e voltadas, porque, claro, nós precisamos do bombeiro, do médico, uma mãe que amamenta seu filho durante a madrugada, então o nosso corpo se adapta. Mas uma noite reparadora, um sono bom, muda a vida. Perfeito. Muda a saciedade, muda a disposição, um sorriso na boca diferente no dia seguinte quando dormiu bem. É verdade, né? Já chega dando bom dia, né? Não dizendo bom dia pra quem. Você tocou num ponto bem importante, que são os trabalhadores noturnos, realmente. A gente tenta cuidar mais ainda dos outros aspectos para tentar minimizar os efeitos, né? Porque essa história da pessoa noturna, há muitas contradições sobre isso, né? A gente foi feito, né, para dormir de noite e trabalhar de dia, estar ativo de dia. Então, claro que existem pessoas que são um pouco mais vespertinas, outras mais matutinas, mas noturnas, realmente não é algo fisiológico, Isso, né? nós não somos parentes da coruja, não. E, inclusive, quando alguém chega e diz, não, mas é que eu sou muito mais noturna, eu consigo muitas vezes perceber uma deficiência respiratória, que o paciente, quando deita, entra muito pouco oxigênio. Então, um paciente com apneia, com ronco, afoga, logo quer levantar, e aí passa o dia com sono, cansado, vai se estimulando, e durante a noite ele tem de novo aquele pico de energia. Então, já é o ciclo dele todo precisando de alguma mudança. Pacientes com bruxismo, pacientes com a respiração mista, que respira pela boca, que a gente às vezes tem que colocar um aparelho, mudar a posição da mandíbula, né? Então, tudo isso vai interferir diretamente no sono. E ninguém é noturno. Sim, é isso aí.
Quarto pilar, gerenciamento do estresse. Temos quantas horas para falar sobre isso? Eu acho que nós temos aqui a solução, vamos patentear e ficarmos a solução do mundo, né? Adoraria que fosse uma pílulazinha e pronto. Isso. Ou então um bloco de viagem da segunda gaveta, de baixo para cima, a gente pega e entrega para o paciente, estaria resolvido. E você sabe que na história da MEV, desses seus 11 anos, começou com o controle do estresse. Hoje a gente chama de gerenciamento porque é impossível controlar. Sim. Então, o estresse foi o que nos trouxe até aqui. E a gente não tem que brigar com ele. Foi o hormônio do cortisol que nos preparou para lutar ou fugir e sair dos perigos e conseguir chegar onde estamos hoje. Sem cortisol e sem insulina não sobreviveríamos, certo? Então, o que nós temos que olhar hoje? Como eu respondo a esse estresse? Será que a minha resposta não está demais? Será que a minha resposta não está descalibrada ao estímulo? E, é porque eu sou muito estressado. Amigo, você e todo mundo. Mas o que você está fazendo para melhorar? Todos os outros pilares são fundamentais para gerenciamento do estresse. O exercício físico, o que ele libera de hormônio durante a musculação, ele te dá um suporte muito bom para o equilíbrio. Quando você vai sentar para pintar, quando você vai ter a sua mente presente, e eu não estou dizendo que é fácil que eu consigo, tá? Não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que muitas vezes tem que voltar e dizer, nossa, acho que hoje eu passei do ponto. Então, esse autocontrole não é certeza, mas a autoobservação pode acontecer. E é claro que o que eu digo sempre, não é porque você atingiu uma meta que a próxima vai ser mais fácil, a tendência é que seja o contrário. Então, cada vez que você vence uma etapa, as exigências mudam e você vai, através desse estresse de adaptação, melhorar muito, muito as suas conexões nervosas, o seu equilíbrio. Então, o estresse tem um fator positivo. O que é que está tirando essa pecinha que a gente precisa? Então, o que é que está demais? E aí que a gente vai olhar. É a autocobrança? É você cobrando com você mesmo e a meta que você olhou? Muitas vezes eu digo, olha, o padrão para você se cobrar é você de ontem. Você ontem comeu só 3 legumes, hoje você comeu os 5. Parabéns, você ganhou. Mas o fulano comendo... o fulano tem a meta dele que é com o outro. Então, nessa hora, é a hora que quando a gente fala do individualismo, eu digo individualismo onde? Porque para me comparar, eu vou lá me comparar com o Neymar, né? Eu vou me comparar com aquela menina de 20 anos que tem um outro corpo que é diferente do meu. Então, peraí, agora era para ser individual, agora era para ser você com você. Então, o que eu vou fazer e olhar para isso? Como é que eu vou diagramar o meu tempo? O quanto de tempo eu tenho para o trabalho, para a família, para as minhas necessidades? Uma das formas que eu acho que facilita muito o gerenciamento do estresse é o trabalho voluntário. É você se colocar numa posição completamente diferente. Você pode escolher o que você faz muito bem para doar ou aquilo que você não faz tão bem para aprender. Mas é você sair daquela sua corrida, daquela rotina, imaginando aquele ratinho tentando algo que te desconecte e que te leve para esse outro ponto. Alguns estudos mostraram que mulheres tentando engravidar e foram separadas no grupo através de uma pergunta. Quem rezava pedindo para que essa inseminação desse certo e quem não rezava? No grupo que rezava tinha um resultado diferente. Então, nessa hora que você para, que você reza, que você medita estas palavras, a sua velocidade cerebral e as suas conexões mudam. Então, quando você está pintando, quando você está sendo ou fazendo uma atividade na cozinha, cortando, pensando o que você está fazendo, você está mudando essa sua velocidade. Ou, às vezes, colocando uma música, dançando. Maridos e mulheres, coloquem músicas, dancem em casa antes do almoço, não precisa de um tempo. Então, acho que são essas pequenas pílulas que a gente vai conseguindo colocar durante o dia e uma tolerância, uma autopaciência, que não quer dizer permissividade para você olhar para os seus resultados ruins e dizer que não vai melhorar. Não, é diferente. Porque quando você negligencia um resultado, depois, a consequência dele, você não vai poder negligenciar tão bem.
Então, eu acho que a gente precisa desses momentos. Lembrar que existe uma terapia para quem precisa. E, gente, tem o telefone da amiga. A gente pode telefonar para uma amiga. Um amigo pode ligar para jogar futebol. Às vezes, o que a gente precisa é ter aquela pessoa para dizer assim, sai tomar um café comigo que hoje deu tudo errado e eu não quero falar. E aquela pessoa aceita. Né? Então, assim, vamos... eu tenho esse grupo de amigas que eu digo assim, olha, abre um vinho aí na sua casa que eu vou bater um drink para mim e nós precisamos conversar. Vai ser online? Vai, não estamos na mesma cidade, mas nós vamos ter essa conversa. Existe essa ferramenta. Então, a ferramenta pode aproximar, mas é o contato humano que muitas vezes vai conseguir reequilibrar esse nosso... essa nossa necessidade de convívio que maneja muito bem o estresse. Tanto tá tudo conectado que eu já vou até pular para o sexto pilar, que seriam essas conexões saudáveis. E a gente falou de família, falou de amigos. Essa semana eu ouvi você também falar sobre os pets. Porque tudo isso está conectado, nossa conexão com o mundo, com o meio ambiente. Nós somos seres que estamos conectados com todas as pessoas. Às vezes isso vem por meio da internet também, então nem sempre é algo negativo, como conversávamos, né? Aproximou pessoas que estariam longe, então, de certa forma, se usar da maneira correta para fazer essas conexões pode ser muito útil também, né? Sim. 2 pontos que eu acho fundamentais na minha consulta inicial, que são marcadores de saúde, é a capacidade respiratória e as conexões. Eu percebo que pessoas vivem muito melhor quando respiram melhor, quando elas têm quando elas respondem a essa necessidade humana. Desculpem, a conectividade é algo natural nosso. A ausência dela é que começa a desenvolver algumas doenças. Então, nessa última revisão desse pilar conexão, que entrou o pet, entrou a natureza. Então, quando você vai para a horta, quando você está mexendo na terra, você está se conectando com o seu corpo, com terminações nervosas que te deixam melhor. O pet tem uma função que é dele, ele não é o filho, ele não é o pet. A gente sabe que alguns hospitais têm os cães que são colocados que acabam por trazer alguns hormônios quando em contato com crianças, com pacientes terminais. A gente sabe que quem cuida de alguém desenvolve algumas habilidades em si próprio. Então, a gente percebeu que estas conexões, essa necessidade nossa de nos conectarmos, a gente sempre vai tentar suprir. Muitas vezes, da maneira que não é tão fácil. Mas a gente vê crianças conectadas a um jogo. Certo? Eu tô lá, eu acho que eu estou no jogo. Ela se projeta num lugar querendo fazer parte. Será que se eu coloco mais tempo de quintal e amigos, ela não vai se conectar com outras pessoas e esquece do jogo? Será que se eu consigo ter um bichinho de estimação em casa e as pessoas com mais idade são responsáveis pela água, pelo carinho, pelo passeio, eu não consigo ter alguém que me tire de casa para caminhar no frio? Então, essa conectividade, esse respeito que eu vou desenvolver pelo meu caminhar e levando o meu bichinho, vai me fazer melhor. Então, nós temos esse potencial de conexões dentro de nós, que nos cura, que nos ajuda. E aí é que eu volto. Olhe para você e olhe para todas as suas conexões. Então, fazer parte de um grupo de amigas que te telefone para te convidar para viajar, que te chame para ver a feirinha do artesanato, que está diferente. Se imagine hoje, com 98 anos. Quem vai te telefonar? Quem você vai querer responder? Então, comece a nutrir essas conexões, porque muitas delas a gente não nutriu. E tudo bem as pessoas mudarem da nossa vida, porque elas não são obrigadas a ficar. Então, assim, tem pessoas que eu fui muito amiga e depois eu não consegui mais ter uma amizade, que cada um mudou. Trabalhar esse perdão. E por isso, novas pessoas devem entrar na nossa vida. Nós devemos sempre estar naquele momento assim, nossa, mas essa aqui seria uma boa amiga. Foi assim que eu conheci a Amanda, eu olhava, mas a Amanda é uma boa amiga. Acho que a Amanda podia ser uma boa amiga. Eu concordo com isso. E como eu brinco agora com o digital, eu tenho amigos íntimos que eu conheço da tela, que nunca dei um abraço. Não estou dizendo que eu não vou dar este abraço. Sim. Eu digo que eu tive a oportunidade de conhecer, de fazer curso, de trocar pacientes, de conversar através do digital.
Então, levando a minha verdade, a verdade que eu trabalho, o momento que o meu paciente está, propondo para ele, conhecendo e tendo a capacidade de me desenvolver com tudo isso. Então, procure as suas conexões. Se não deu certo com 3, 4, 5 que você tentou desse lado, tenta desse outro com 8, 9, 10. Mas continue, né? Continue. E criando, independente de idade. Para gerenciar o estresse, às vezes é muito bom a gente conversar com realidades diferentes. Então, amigos jovens, eles têm uma coragem, uma audácia, que às vezes, como professor, eu gosto de esses jovens, eles são destemidos, como eu digo. Já amigos com bastante idade lá na frente, eu olho e digo, o que você faria se tivesse minha idade hoje? Hoje eu faria isso, 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 isso. Eu falo, esse aí eu vou ouvir. Ele já está lá na frente, é bem sucedido e este conselho vale ouro. Então, essa diversidade de amigos, sem julgamento. Porque tem dia que um amigo precisa da gente, ele também tá chato, ele não tá bem, o colega de trabalho também. E ele é só um colega de trabalho, ele também não precisa se transformar na pessoa que você vai levar para dentro de casa. Mas busque essas conexões, busque perceber onde você pode fazer a diferença. E aqui eu sempre brinco que tem um momento do tratamento que eu digo, olha, essa semana você vai levar um bolo pro vizinho. Toda semana, não para o mesmo vizinho e nem o mesmo bolo. Você leve para vizinhos diferentes. Você vai fazer 2. Então, você vai fazer de cenoura para você. E são bolos, fazem o tamanho da forma, corta a metade e leva para um vizinho. Na outra semana para o outro. Você vai comer a metade dele e você vai levar. Por que você trouxe? Se alguém perguntar, por que você trouxe? Eu não pedi. Aquilo ela me mandou. Se for meu paciente, ela vai entender o que está acontecendo e talvez ela te leve um outro também. Mas é um movimento de sair de casa e levar alguém para você conhecer quem mora a 100, 200 metros ou no mesmo andar. Perfeito. Refazer conexões, né? Refazer conexões. Nunca estar satisfeita com aquela que você tem e também não desprezar aquelas que você já tem. Liga para a avó. A avó sempre está pronta. Quer dizer, a minha às vezes me diz que agora eu não posso conversar com você daqui a pouco. Mas a gente... E ter essa liberdade de poder dizer... Sim. Né, vou fazer isso, vou, não vou. E respeitar esse momento. Com certeza. Nosso último pilar, agora eu vou voltar assim para o que eu citaria antes, né, que seria evitar substâncias de risco. E aqui eu penso que às vezes essa é a fuga no gerenciamento do estresse, né, acaba sendo esse um dos pontos. Utilização de substâncias tóxicas, principalmente, né, aqui a gente falaria do cigarro, do álcool e outras drogas, enfim. E hoje a gente sabe que também essas fugas vão para outros lados, né? Um uso talvez errôneo da própria comida, quando ela entra num patamar ali de conforto, de prazer extremo, né? E a gente sabe que outras vertentes, jogos, outros tipos de vícios, né? E até para você perceber como os pilares se conectam, lá do sono eu não falei um ponto para falar agora. Tem gente que vai dizer assim, mas eu tomo um vinho, eu durmo melhor. Vou contar uma verdade para vocês. Você não dorme melhor. Verdade. Ele impede que você entre no sono profundo. Você capota antes, pode ser, né? Você tá assim, não aguento, você vai à exaustão, mas isso não te leva a um sono melhor. E a gente tem que estar muito cuidado com esse controle dessas substâncias, porque muitas delas entram na nossa casa com uma boa alternativa. Receber amigos e degustar um bom vinho. Então, a pessoa que começou para experimentar um charuto e já veio o hábito do tabagismo. E a gente sabe hoje que o nosso corpo não é preparado para ter esse contato com tantas substâncias tóxicas que nós temos, porque nós já temos naturalmente algumas que talvez a gente não consiga evitar. Alguns conservantes de alimentos, que por mais que a tua dieta seja natural, você já vai ter. Alguns metais que virão. Poluição do ar. A poluição, né? Estamos andando aqui, porque a bolha eu ainda não encontrei para poder ficar dentro e viver. Então, assim, como é que a gente vai avaliar qual é a substância tóxica que a gente realmente vai ter que respeitar e que vai entrar conosco? O álcool, ele entra muito legalmente na nossa casa, então ele é muito fácil e sempre ligado a comemorações, a momentos de vitória e brindes que são necessários. O problema é a quantidade e a frequência. Então a gente tem alguns questionários ali, o audit, que vai mostrar, nós mulheres ainda uma quantidade ainda menor do que os homens. E aí, como você tocou num ponto, o manejo do estresse às vezes nos supõe algo para relaxar, que talvez seja uma fuga,
né? Que você acaba dizendo assim, olha, não era bem isso. Nós também temos telas que podem ser substâncias tóxicas, que podem ser comportamentos tóxicos, como também já foi falado, mas, e hoje em dia, aumentado os pods, né, que foram desenvolvidos para diminuir o tabagismo, e hoje a gente já sabe que eles têm consequências muito piores do que o cigarro. Eu mesmo no consultório percebo quando algum paciente está com o uso, porque eu vejo a formação do biofilme, a bagunça das bactérias, o sangramento gengival completamente diferente. Como eu acompanho meus pacientes com regularidade, eu sei que alguma coisa aconteceu. Medicamentos também vão fazer essas alterações, mas eu não vou poder dizer para um diabético parar de tomar os medicamentos, ou para alguma pessoa que veio com um tratamento. E para vocês saberem que todo tratamento de ação no sistema nervoso central, então todo remédio para ansiedade, para dormir, para acordar, para algum diagnóstico que você tenha, altera a sua saliva. Isso todos eles. Só que pelo benefício do medicamento a gente vai aceitar. Nós vamos ter que desenvolver técnicas. Porém, imagine, associado a isso, um corpo que já está batalhando para digerir aquele medicamento, ter algum outro potencial de substância tóxica. Ou você precisando de um medicamento e o teu corpo já não conseguir ter uma melhor resposta porque ele já tem essas substâncias. Então a gente sabe que precisa dar uma olhada especial para tudo isso. Falar também da automedicação, que às vezes o remedinho fez bem para não sei quem, que eu também quis, que eu testei, que eu fiz, que eu também estou trazendo substâncias diferentes para o meu corpo. Aí a gente vai entrar também na suplementação que o meu vizinho começou, que passou para mim, que eu coloquei, que talvez eu não precisasse. E isso pode ser uma substância tóxica no meu corpo. É claro que tudo tem algum nível, então até a gente tem que trabalhar e ter já aquela parceria com o paciente nessa hora de avaliar essas substâncias tóxicas e avaliar o porquê. Porque, geralmente, alguns, como eu já ouvi, me dizem assim, mas é que o cigarro é meu amigo. Eu falei, mas tem amigos melhores? Vamos ver se a gente não consegue outros, vamos diminuir em que momento que você vai fumar, por que você vai fumar, porque o cigarro vai destruir. A boca é a principal causa de desenvolvimento de vários cânceres. Então, assim, a gente olha e diz, o que a gente vai poder fazer, né? Voltando para os pods, porque eles estão pegando muitos adolescentes, muitos jovens, e ele veio com uma bandeira de que ele seria mais saudável. Lembrando que no Brasil nós não temos regulamentação nem liberação pela Anvisa. Sim. Então, nós não temos nenhum protocolo para saber qual seria melhor, qual seria mais adequado, porque ele não veio ainda essa liberdade. Então, avalie. E lembre-se, você precisa dessa substância. Por que você precisa? Em que momento você precisa? E como, quem poderia te ajudar a avaliar? Porque sempre podemos mudar. E o nosso cérebro se adapta, gente. Só que ele tem uma tendência em não querer sair da sua zona de conforto. Mas ele se adapta. Então, a gente sempre pode ter algo a mais para fazer. Tem vários medicamentos que ajudam na dependência do álcool, na dependência do cigarro. Tem algumas estratégias que a gente consegue avaliar, que a gente consegue testar. E tudo isso muito bem conversado com os profissionais de saúde que te cuidam. Lembre, você tem um amigo que é o profissional de saúde, que ele é um profissional. Ele não é um amigo que vai para casa, mas ele está ali para ouvir. E nada do que você diga a ele é a primeira vez que ele ouviu. E se for, ele vai estudar e vai trazer uma resposta para você. Se ele não tiver a resposta, procure outro. Mas tem pessoas preparadas para resolver os problemas que aparecem na nossa vida. Com certeza. Se fala muito aqui sobre o vinho, né? A gente está numa região que produz muito também. E já me questionaram também dentro da dieta mediterrânea, que é tida como uma das mais saudáveis que a gente tem, que preconiza também o consumo do vinho. Mas você falou exatamente o ponto-chave, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Acho que isso vale para muitas coisas na vida. E a qualidade. O vinho que eles têm, o vinho orgânico, o vinho que eu abri, que ele representou uma viagem, uma safra especial. Exatamente. É completamente diferente. Contextos. Eu preciso, esse vinho que eu trouxe, que eu ganhei, ele tem, nós vamos perceber o odor, o que ele traz, a qualidade que ele vai. Então, esse momento realmente cabe essa comemoração.
Perfeito, ele está no momento de celebração, Isso. ele não está no momento de fuga, né? Então a pessoa não está ali tomando sem perceber, ela está notando todas essas nuances e a gente percebe isso com a alimentação também, né? É diferente de eu comer sem perceber o gosto, sem quantificar o que eu tô comendo e quando eu tô realmente saboreando, participando daquele momento e trazendo o que aquilo vai me dar de melhor. Então é o contexto realmente, né, em que isso se enquadra e realmente cada coisa no seu tempo e frequência. O álcool ele tem muito esse fator. Então até um certo ponto ele pode ser social, ele pode ser às vezes até esperado pelas pessoas, mas é quando passa desse limite, é quando eu estou usando por outros motivos ou quando realmente a gente desenvolve alguma dependência química que vai além, né, Isso, desses que ele entrou fatores. na rotina. Eu não consigo dormir sem tomar um copo de vinho. Isso é diferente de eu tomei um vinho no sábado, Exato. né? Com a Amanda, ela preparou a sopa que harmonizou com esse vinho, que delícia. E até para que eu possa desfrutar desse momento com as minhas papilas, sentindo melhor aquele sabor. Presente e consciente. Exatamente. E aí, nessa hora, o pilar de substâncias tóxicas pode até aumentar, porque aumentou conexões, aumentou comida, aumentou o prazer em que eu tenho. Então, o corpo tolera. O problema é o sempre. Exatamente. E no dia seguinte a gente vai levantar e vai caminhar, né? Exatamente, porque aí continuam os cuidados, virou a página, a vida que segue. É isso aí. Muito bem. Keila, a nossa conversa está maravilhosa, ficaria mais horas aqui falando com você, mas nós estamos nos encaminhando para o final desse episódio. E agora, o que eu quero te perguntar, tem uma pergunta mágica do final de todos os episódios, que já que nós estamos na cozinha, eu queria saber se tem alguma receita que você gosta muito de fazer, ou alguma receita afetiva, familiar, que te traga muito desses conceitos que a gente trouxe hoje, e queria que você contasse pra gente qual é essa receita. Olha, eu adoro comer. Eu gosto muito de comer, vamos pôr tudo no seu devido lugar. Eu gosto muito de comer. E esse momento de ficar na cozinha preparando, para mim, ele tem muitas memórias. Meu pai cozinha na minha casa. Então, ele tem todo um cardápio, uma maneira de fazer. Hoje eu vou te dizer que, assim, que no final de semana ele sempre tem algo diferente que ele prepara, que ele faz. Minha avó cozinha muito bem, minha bisavó cozinhava também muito bem, a minha mãe faz algumas misturas muito gostosas e a gente sempre teve o momento da alimentação sagrado. Todo mundo comia sempre sentado na mesa, todos juntos, rezar antes de comer. Então, esse sempre foi um ritual que nós tivemos e que eu consegui desenvolver com meu filho, até quando eu digo que eu moro numa cidade pequena, para buscar ele, levar ele para a escola todos os dias e almoçar com ele todos os dias. E, inclusive, o meu pai, depois do almoço, faz a cesta. Então, isso sempre foi este relógio. Eu gosto muito de polenta com molho. Então, a polenta com molho que meu pai faz, gente, é muito boa, porque ele tem uns segredos que ele coloca no meio, que mesmo para quem gosta da polenta, sente essa diferença. E o molho também, ele tem que buscar o tomate não sei aonde, a carne que ele vai cortar, o que ele vai fazer. Então, ele começa a preparar uns 2 dias antes. A gente sabe que terá legal. Esse momento. E isso é um prato que eu gosto, porque a polenta eu como naquela hora, preparando, e depois. Então, depois ela fica o snack, ela vira a frita. Então, eu gosto dela por essa tradição de família. Também, se eu olhar para... gosto muito de sabores diferentes. E eu sempre experimento diferentes, mesmo que eu não tenha nunca comido. Porque eu acho que através dos alimentos, a gente consegue ter sensações que não são descritas, mas que elas merecem ser desfrutadas. Então, assim, quando passeia lugares diferentes, eu sempre olho aquilo que eu nunca vi, não comi. É isso aqui que vai ser hoje, porque a minha regra é assim. Se eu chegar na minha casa e tiver na geladeira, eu não preciso comer agora. Se eu chegar em casa e não tiver na minha geladeira, eu preciso comer agora. Então, essa exceção eu posso abrir. Perfeito. E ter esse momento de
confraternização com quem está junto na minha casa. Criação de memórias, Criação né? de memórias. O teu tema de casa é me mandar essa receita, porque no final dessa temporada a gente vai criar um e-book de receitas afetivas que passaram por esse podcast. Eu te mando, mas eu vou te trazer um pedaço, uma que meu pai faz, porque pode ser que não fique tanto na receita. Eu trouxe um presente pra ti. Ai, que legal! Que não tá empacotado, porque eu também tenho dever de casa. Eu trouxe o raspador lingual. Ai, que ótimo! Pro hábito da manhã cedo. Então, quando você acordar, você passar sobre a língua e remover todo aquele biofilme, aquelas bactérias que ficaram durante a noite quando diminui a saliva. Então, essas eu quero que você remova. Perfeito. O cobre tem uma ação que ele não permite que desenvolvam muitas daquelas que são patogênicas. Então, por isso que a gente pega ácido cirúrgico ou cobre para você usar. Eu já estou muito feliz porque desde a meia para dormir e o raspador de língua são hábitos que eu já tenho. Vou continuar, maravilhoso. E justificados agora em ciência. Justificados na ciência, maravilhoso. E aqui eu trago um kit dental para viagem. Ai, eu que quero legal. que você continue desenvolvendo esse seu hobby, crie essas memórias. E aqui a gente tem, então, é um todo pequenininho que vai no bolso e você pode levar Que para viajar, maravilhoso. para curtir, porque a gente continua com a nossa rotina quando a gente está fora da nossa casa, e isso que faz com que a gente consiga gostar e produzir mais memórias. Ai, muito obrigada. Depois eu vou te dar um abraço. Keila, como que as pessoas te encontram? Mídias sociais, endereço, pode fazer só propaganda. Então, vocês podem ir pro meu Instagram, meu principal fonte de mídia, mas você vai encontrar no Facebook e no YouTube também. Mas no Instagram você pode ir doutora Keila Samistraro, tudo junto, e lá mandar alguma mensagem ou já pedir para agendar consulta. Também você vai agendar com o meu consultório, tem lá a página que leva para você, ou pelo WhatsApp, que é 49-3566-7717. Qualquer mensagem, direct, estamos sempre aqui. Sempre dispostas para responder e servir para aquilo que vocês nos acharem necessárias. Isso porque eu sou uma equipe, tá? Não sou só uma, isso foi em plural. Que ótimo. Muito bem. Keila, querida, muito obrigada. Obrigada a você. Por aceitar o nosso convite. Sempre me chame para conversar e Com criar conexões. Obrigada pelos presentes, serão muito bem utilizados. Tomara. E esse foi mais um episódio do podcast Te Encontro na Cozinha. E nós nos encontramos na próxima com mais conversas, com mais convidados. Um beijo e até a próxima.